turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma videoaula de interpretação textual. Isso mesmo, nós vamos agora pegar o nosso livrinho de português, olha aí, que legal. Vamos pegar o nosso livrinho e vamos abrir na página 227, para vocês poderem estar acompanhando a explicação, tá certo? Então, nós hoje vamos trabalhar, pessoal, continuar falando. Na aula passada, vocês lembram que nós trabalhamos sobre as baratas, nós falamos sobre a barata, e a tia Juliana falou o que sobre as baratas? Que aquele texto era um artigo, né, científico, de divulgação científica, né, sobre as baratas. Então, a gente viu como as baratas vivem, né, a questão de quando a gente mata uma barata, aquela gordurinha que sai de dentro dela é uma gordura, o que é que elas comem, né, tudo isso a gente estudou sobre a barata. E hoje nós vamos também continuar trabalhando, porque nós estamos no mesmo capítulo. Só que agora, aliás, nós estamos na mesma unidade, só que no capítulo 2, tá? E nós vamos falar de um bichinho também muito comum. Além da barata, né, que tem aí em nossas casas, nós também conhecemos muito a formiga. Isso mesmo. Só que essa formiga, pessoal, é a chamada formiga cortadeira. Ixi, tia Juliana, uma formiga cortadeira, será porque ela anda com tesoura? Será que ela usa uma faca? Será que ela vai fazer alguma coisa com a gente? Então, nós vamos descobrir hoje, tá certo? Então, peguem o livrinho de vocês, vamos estudar esse nosso texto. Também é um artigo de divulgação científica, tá certo? Então, para que esse texto fosse publicado, então foi feito um estudo sobre a formiga, que é uma especialidade, né? Que é a formiga cortadeira. E daí, então, a gente está passando a informação para vocês, certo? Levando o conhecimento. Aí vem bichos de jardim. Aí vem, antes do texto, tem alguns tópicos que a gente vai ler agora. Você já observou um jardim? Se sim, conte aos colegas que animais você viu. Geralmente no jardim a gente encontra o quê? Formigas, a gente encontra minhocas, a gente encontra borboletas, né? A gente encontra passarinhos. Então, geralmente no jardim a gente encontra esse tipo de bichinhos, não é verdade? A joaninha também, o louva-a-Deus. Então, tem alguns bichinhos que fazem parte aí dos nossos jardins. Então, esses são os bichinhos que a gente costuma encontrar. As formigas, elas são facilmente encontradas em jardins. O que você sabe sobre elas? E aí, você em casa, você sabe alguma coisa sobre a formiga? Será que o que a gente vai falar hoje você já sabe? Ou você agora que vai ficar sabendo? Vamos lá? Vamos continuar nosso texto, né? Agora vem, observe o texto e a imagem a seguir. Que informações sobre as formigas você imagina que o texto vai apresentar? Então, esse texto é um texto de divulgação científica, né? E nós vamos falar da formiga, mas não é de qualquer formiga, é da formiga cortadeira. É tanto que a gente percebe que tem uma folhinha aí do lado, né? E a gente percebe que tem uns cortezinhos e muito perfeitos, não é, pessoal? Até parece que elas usam uma faca ou uma tesoura bem amoladinha, muito bem cortado, não é? Então, nós vamos conhecer agora esse bichinho, tá certo? Primeira questão. Aí vem dizendo assim, ó, acompanhe a leitura do professor. Depois, escreva as palavras destacadas no texto nos lugares correspondentes. Aí vem, a formiga cortadeira. A formiga cortadeira é o título, tá certo, do nosso artigo. Aí vem, o cérebro e os olhos das formigas ficam localizados na cabeça. A mandíbula desses insetos é super forte e serve para atacar inimigos, cortar folhas e carregá-las. A formiga cortadeira possui duas antenas capazes de identificar cheiros. Os sons são captados pelas patas. Elas possuem 6 patas e isso ajuda na hora de distribuir o peso da carga. A formiga leva objetos que pesam até 14 vezes mais do que ela. O tórax é dividido em 3 partes e tem músculos que permitem a movimentação das patas.
Pessoal, que coisa interessante, hein? Então, isso aqui é uma fonte de pesquisa, né? Como eu falei para vocês, é um artigo de divulgação científica feita pela Olívia Fraga, turma organizada. Também foi publicada na revista Recreio, lá em São Paulo, a revista número 7, número 339, página 12, no dia 7 de setembro de 2006. Que legal, não é? Então, a formiga, inclusive, vem mostrando um desenho e vem 1,5, ou seja, ela tem um centímetro e meio de tamanho. Geralmente as formigas cortadeiras têm esse tamanhozinho aqui, tá? Então aqui, pessoal, o que elas usam para cortar? O que foi que vocês aprenderam? O que ela utiliza para cortar as folhas? A sua mandíbula. Que dentes afiados, hein? Fortes. Então ela utiliza as mandíbulas. Então os olhos dela ficam localizados na cabeça, né? As mandíbulas servem para cortar as folhas, também servem para atacar os inimigos, olha aí, né? E carregar também as folhas, né? A formiga, ela possui o quê? 2 antenas. As antenas das formigas servem para quê? Servem para identificar o cheiro. Então, isso quer dizer que as anteninhas servem para sentir o cheiro. Os sons são captados pelas patas. Olha aí, pessoal, elas escutam pelas patas. Olha que interessante, né? E elas possuem quantas patas? Muito bem, elas possuem 6 patas, né? Que ajudam na hora de distribuir o seu peso na carga. Ou seja, vocês já viram, pessoal, as formigas, elas carregam um peso superior a elas. Não sei se vocês já viram, as formigas cortadeiras, elas carregam, se ela tem 1,5 centímetro, então elas, vamos dizer que elas têm um peso, elas carregam 3, 4, 5 vezes mais, né? Então, sobre elas, então elas são muito fortes. Então, a formiga, ela leva objetos que pesam até 14 vezes o tamanho delas. Meu Deus! E o tórax dela é dividido em 3 partes, né? Tem músculos que permitem a movimentação de quem? Das patas. Então, isso é muito importante, pessoal, a gente ficar sabendo, porque às vezes a gente vê, uma formiguinha cortando uma folha, e ali ela vai estar o quê? Se alimentando, né? Levando a sua alimentação. Nesse texto, diferente do texto que a gente leu, né, no primeiro sobre as baratas, ele trouxe um vocabuláriozinho, um glossário, não foi? Onde tinham palavras desconhecidas, mas vale aqui, esse texto ele não trouxe, mas vale também você fazer isso, tá? Você leia novamente, uma dica que eu vou dar muito interessante e muito boa. Você pega esse texto, você lê ele novamente, marquem as palavras que vocês não conhecem, palavras desconhecidas. E aí vocês vão pesquisar aí, ó. Podem pesquisar no Google, podem pesquisar no dicionário. Muito importante você saber o significado das palavras. Para que você tenha, pessoal, um bom entendimento de um texto, então você precisa entender todas as palavras que estão escritas nele, tá certo? Se você não conseguir entender, você não vai entender o que o texto está dizendo. Então, vai ficar difícil a tua interpretação textual, tá bom? Então, o que é que vocês devem fazer? Procure, por exemplo, você não sabe o que é mandíbula, você não sabe o que é tórax, por exemplo, você não sabe o que vamos dizer aqui, outra palavra, captados. Então, assim, se tiver palavras que vocês desconheçam, então não deixem a dúvida, não deixem para depois, vão aí, pesquisem, marquem, circulem, passem um tracinho embaixo e pesquisem, tá joia? E leiam. Uma boa leitura também, para você ter um bom entendimento, muitas vezes você precisa ler 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, para você, captar a mensagem do texto, também é muito importante, tá joia? Além do mais, você vai estar treinando a sua leitura, o que vai o quê? Melhorar. Tá certo? Então, tudo que você faz em prol do aprendizado é muito válido, tá joia? Então, não esqueçam de fazer a atividade do livro, não esqueçam de fazer a atividade da plataforma, que vocês, vão ter só sucesso, tá joia? Meus amores, estamos chegando ao fim de mais uma videoaula, né? Mas depois tem mais, hein? Vamos chegando ao fim da nossa aulinha de hoje. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até nossa próxima videoaula. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje nós vamos trabalhar redação.
tá? Para o nosso segundo ano. Então, hoje, nós vamos trabalhar o artigo de divulgação científica, tá? Então, eu gostaria que vocês pegassem o livrinho de vocês e abrissem na página 221. Artigo de divulgação científica. Então, como eu havia falado para vocês, né, essa nossa aulinha nós vamos trabalhar a redação. Então, o que é que vocês vão fazer? Nós falamos sobre as baratas, lembra? Nós falamos sobre as baratas, falamos que as baratas, se você cortar a cabeça da barata fora, ela vai conseguir sobreviver, porque os órgãos vitais delas estão no abdômen. Nós vimos que a barata come qualquer tipo de coisa, pele, cocô, papel, lembra? Nós também falamos que a barata, existe mais de 5.000 espécies de baratas. Falamos que as antenas das baratas, elas captam o cheiro e o gosto dos alimentos. Então, a gente falou muito sobre a barata. E no texto, na redaçãozinha de hoje, vocês vão abrir na página 221, então vocês vão responder, tá, sobre esse artigo de divulgação científica, vocês vão resolver esse exercício, tá certo? E na página 222, nós vamos conhecer a história da baratinha, que depois de encontrar uma moeda de ouro, resolveu procurar um noivo para se casar. Quem lembra da história da Dona Baratinha? Hein? Então, a história da Dona Baratinha é uma história muito legal que eu vou contar para vocês, tá bom? No final da nossa aulinha de hoje, eu vou colocar a história da Dona Baratinha para vocês ouvirem, tá certo? E o que é que vocês vão fazer? Lá na página, no livro de vocês, na página 222, vocês estão vendo esses quadrinhos aqui. O que é que vocês vão fazer? No nosso livro, ele tem umas partes em anexo. Então, você vai lá na página, 277. Aqui na página 277, nós temos as figuras, tá, da Dona Baratinha. Temos aqui a figura da Dona Baratinha varrendo, se olhando, né, com a moedinha de ouro, aqui olhando pela janela, fazendo o Dom Ratão passando, ela pedindo o Dom Ratão casando e o Dom Ratão caindo na panela, certo? Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essas figuras, vocês vão recortar, tá? E vocês vão colocar aqui na sequência. Então, no quadrinho número 1, você vai colocar a Dona Baratinha varrendo a casa. Na figura número 2, você vai colocar a Dona Baratinha encontrando uma enorme moeda de ouro. Na figura número 3, você vai colocar a Dona Baratinha na janela, tá? Na figura 4, Dona Baratinha com Dom Ratão. Na 5, Dona Baratinha se casando com Dom Ratão. E na 6, o Dom Ratão caindo na panela de feijoada, tá certo? Então, vocês vão recortar e vão colar aqui, essa sequência. Depois que você fizer isso, você vai pegar a folha do teu caderno, tá? E aí você vai contar a história. Para quem não conhece, a tia Juliana, no final aqui desse vídeo, a tia Juliana vai colocar a historinha para que vocês possam ouvir, tá bom? E criar a história de vocês. Vocês vão, baseado nas figuras, vocês vão ouvir a historinha da Dona Baratinha e vocês vão contar com as suas palavras. Tá certo? A tia Juliana não quer que vocês façam uma cópia, não, porque na internet tem lá, se você colocar a história da Dona Baratinha para copiar, você vai estar lá, mas eu não quero, tá bom? Você vai contar com as suas palavras, você vai obedecendo as figurinhas, de acordo com a sequência das figuras, você vai contando aí no teu caderno, tá? Então você vai recontar essa história, tá? Usando as suas palavras. Certo? Então, você pode até conhecer, você pode colocar novamente para ouvir, você pode pesquisar na internet também, tá bom? Outras versões, porque assim, os contos, quem conta um conto aumenta um ponto, já diz o ditado, né? Então assim, às vezes você conhece a mesma história
mas às vezes a história tem um segmentozinho diferente, ou algo muda, um personagem, então é sempre bom você ouvir, tá bom? Então, mas eu vou colocar, mesmo assim eu vou colocar no final desse vídeo, eu vou estar colocando a historinha. Então eu peço para que você recorte, cole e você conte, aqui pede para você contar oralmente. Como nós não estamos juntos aqui na nossa escola, ainda não, né, mas brevemente nós vamos estar juntinhos, mas como esse momento ainda não chegou, você vai contar, embora que não na forma oral, mas na forma escrita, tá bom? Então não esqueça de colocar o título, de fazer a história bem bacana, cuidado com os parágrafos, né? Cuidado com a escrita das palavras. Quando você não souber uma palavra, o que é que você vai fazer? Você vai procurar o dicionário, tá bom? Para escrever as palavras tudo certinhas, tá certo? Meus amores, vamos ouvir agora a história, tá bom? Fiquem atentos, ligadinhos e vamos ouvir a história com atenção.